Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui novamente para a gente dar continuidade à nossa aprendizagem, né? Como eu tinha falado na semana retrasada, né? Que eu estaria falando nessa quinta-feira, hoje, sobre, para o quinto e o sétimo, sobre cuidados paliativos e também iria fazer um comentário sobre o livro, né? Que até dei uma atividade avaliativa. E aí eu encaminhei para vocês ontem, em PowerPoint, a aula que já estava pronta há muito tempo, que é a matéria da segunda etapa. Então, veja só, agora eu vou estar falando para o quinto e o sétimo período. Depois, eu vou gravar outro vídeo que é para o nono, tá? Então vamos lá. Bom, antes de tudo, saudades de vocês, tá, gente? Bom, encaminhei para vocês aí em PowerPoint sobre cuidados paliativos, né? Eu até comecei com um livro, né, da Ana Cláudia Quintana sobre a morte é um dia que vale a pena viver. E aí vocês devem pensar assim, misericórdia, como é que é isso, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Isso a gente tem que pensar em que ocasião que essa frase, né? Qual o território que essa frase encaixa. E aí a gente vê que é nesses cuidados paliativos. É nesse momento em que a gente tem que diferenciar o que é morte e o que é morrer. Morrer não significa morte. Morrer é quando a gente se encontra impossibilitado de estar fazendo algo. Então, nos cuidados paliativos, morrer significa aquela pessoa que está com uma enfermidade em que o médico já diz que não tem cura. E não tem cura, a gente já vai começar a falar qual que é o período em que um médico pode determinar que aquele paciente não tem cura. Geralmente ele fala isso, ele passa essa pessoa para cuidados paliativos quando essa pessoa está entre 2 a 6 meses de vida, tá? Então, quando ele diz isso, ele já sabe, ele tem essa questão aí que a pessoa só tem de 2 a 6 meses de vida. E aí a gente volta para a palavra morrer. Muitas vezes a gente tá vivo, né? Mas a gente morre. Morre em desejos, morre em fantasias, mas a gente tá vivo. E aí é a pessoa também que se encontra com uma enfermidade sem cura, ela vai estar assim. Ela não morreu de morte. Ela morreu na questão de que não tem mais o que fazer. Mas esse não tem mais o que fazer, ainda vale a pena viver. Então é nesse momento aí que o psicólogo entra. Entra com esse conforto, entra com a diminuição dessa dor, entra com a diminuição do sofrimento que essa pessoa pode ter, principalmente se ela estiver lúcida, né? E o conforto também à família. É importante dizer que nesse momento em que o psicólogo está dentro de um hospital fazendo esse atendimento paliativo, ele não vai estar só. Esses cuidados paliativos, ele é interdisciplinar, ele vai estar junto com uma equipe. E é nesse momento em que ele vai ter que saber tudo sobre esse paciente. Ele vai pegar esse prontuário, saber quantos anos, o que aconteceu, qual que é a medicação, que medicação que foi interrompida, que muitas vezes vai ser interrompido, né? Porque já não tem mais jeito, eles vão interromper. E que agravamentos que a pessoa pode ter caso interrompa alguma medicação. Com a família, é importante acabar com o silêncio dessa família, que muitas vezes não quer falar dessa pessoa, não quer falar sobre a doença. Eles
usa aquele processo que é um mecanismo de defesa que é negação. E é importante que a família fale para poder viver esse luto. E aí, quando eu mandei a apresentação, eu já começo com a palavra vida, com a palavra saúde, amor e afeto. Porque é isso que a gente vai estar lidando. Nesses 2 a 6 meses de vida que a pessoa tem, que já foi dado pelo o diagnóstico dela, ela tem essa vida. Querendo ou não, a gente está falando nesse período aí de uma saúde. E tem uma coisa assim para a gente comentar aqui. Hoje a gente sabe que a gente vive muito, muito mais, né? Se nós pegarmos décadas não, se a gente pegasse aí início de 1900, 1910, por aí, vivia-se até 33 anos. Depois isso aumentou para 60 e agora a gente vive-se muito mais. Vive-se muito mais à custa de quê? Aparelhos novos que vão prolongar essa nossa vida. Mas muitas vezes o prolongamento dessa vida com aparelhos pode trazer esse sofrimento para a pessoa. Mas é direito dela? Isso aí é direito. Então entra nós, psicólogos, para estar junto com essa pessoa. Porque são momentos em que ela vai estar vivendo muita angústia, né? Muita dor, porque ela sabe que aquela é a doença dela, não tem mais jeito. E aí, eu pus um questionáriozinho perguntando assim: você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Você conhece alguma unidade de cuidados paliativos? Conhece alguém que tenha tido esse cuidado paliativo? Acho que não vou falar todos, não. Acho que 50% ou 60% vai falar que não conhece, nunca viu, e vai ter os que já viram e que sabe que isso é muito bom, né? Que é muito bom tanto para o familiar como para a pessoa. E aí a gente vai entender hoje, por exemplo, o que é cuidados paliativos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e suas famílias, enfrentando os problemas com associação com a doença que ameaça essa sua vida, tá? Através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, que é isso? Pegar o prontuário e conhecer essa pessoa antes, e a família, e a avaliação impecável e tratamento da dor e outros problemas físicos, psíquicos da sociedade e espirituais. Espirituais é bom a gente falar que é diferente de religiosidade. Agora vocês podem me perguntar assim, Fátima, a pessoa quando ela recebe esse cuidado paliativo, ela pode melhorar? Sim. Não vamos pensar melhorar, que é a palavra cura, tá? Mas vamos pensar que ela pode melhorar sim. O fato dela estar sendo protegida, e aí a gente já chega na palavra paliativa, vem de quê? Vem do latim palium, que significa proteção, proteger aqueles que a medicina curativa já não mais acolhe. Então, quando ela sente acolhida, todo o metabolismo dela, toda a questão da imunidade pode mudar sim. Agora, não posso falar cura, mas ela pode melhorar daquilo que ela está passando, a enfermidade dela pode sim, pode. E aí a gente vem, como que surge esses cuidados paliativos? Ele vem da década de 60, do século 20, quando ela chama Cicely Saunders, é uma médica. Ela criou o hospício, que é hospice, né? E ela levava todo paciente, toda pessoa que ela via em sofrimento mental e psicológico para lá e dava esses cuidados para essa pessoa. Foi daí que surgiu cuidados paliativos, tá? E aí, quais são as principais doenças que
que requer esse cuidado paliativo. Vocês podem perguntar assim, são todas? Não. Até porque se for ter, ia ter que ter um número maior de psicólogos dentro de um hospital. Apesar que esse cuidado paliativo pode ser feito também pelo médico, tá? Pela enfermeira, mas com outro olhar. O nosso olhar é desse, da escuta que a gente sabe fazer, dessa dimensão do que é morte, do que é morrer, do que é vida e do que é viver. Existem as doenças que são as que precisam desses cuidados paliativos. Nós temos câncer, né? Nós temos demências, nós temos as insuficiências de órgãos, por exemplo, o do coração, o pulmão, a questão hepática, que é fígado, a questão de rins, né? E temos as doenças neurológicas degenerativas e graves. Nós não temos ainda hoje, tá, uma política nacional que fale sobre cuidados paliativos, mas a gente tem muitos decretos, muitas portarias, onde fala dessa importância de acolher essa pessoa dentro de uma enfermidade onde ela sabe e a família que não tem cura, tá? Somente na década, então, de 1960 é que os códigos de ética profissionais passaram a reconhecer o enfermo como agente autônomo, né? Eu costumo até falar com vocês assim, não vão falar que ele é paciente, não, porque ele fica, parece que ele fica à mercê, ele fica passivo. Vamos falar dele como sendo sujeito, aquele que tem a sua subjetividade. Bom, cuidados paliativos têm esses princípios. Quais são esses princípios que eu encaminhei ontem para vocês? Um deles é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Quais são esses sintomas, além desse sofrimento que a gente fala que é da alma, né, que é o espiritual? A gente tem os sintomas da medicalização, às vezes o excesso e às vezes a falta. Outro princípio é afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Isso que a gente vai ter que resgatar. Resgatar a possibilidade de morte como evento natural, principalmente com a família, né? Que muitas vezes vai negar isso aí, como eu até falei. Outro é não acelerar nem adiar a morte. Como é que é isso? A gente vai ter que... nós vamos ter que fazer um diagnóstico objetivo e bem embasado, o conhecimento todo sobre essa pessoa, o conhecimento da doença dela, um acompanhamento ativo, acolhedor e respeitoso e uma relação empática com o paciente e seus familiares, aí é a partir disso que a gente vai ver, vai nos auxiliar qual a decisão que a gente vai estar falando, né? Então, é isso. Nós não vamos nem acelerar, falar, olha, ele está muito mal e tudo, e nem adiar. É esse meio campo. A pessoa não está com a morte, tá? Ela não morreu. Ainda tem vida, ainda tem subjetividade. Outro princípio é integrar os aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado ao paciente. Espiritualidade aí, nós vamos estar falando de angústia, depressão e desesperanças, tá? É conectar o espírito desta pessoa, não estou falando de religião, tá? O espírito desta pessoa conectar com o ser humano que ela é e a sua dimensão divina ou transcendente.
Aí que tá. É a gente tá olhando o histórico dessa pessoa. Uma coisa importante a gente ver qual a religião dela, mas nós não vamos estar abordando isso. Nós vamos estar deixando fluir a espiritualidade dela. Quinto princípio é oferecer um sistema de suporte que possibilite ao sujeito viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte, porque ele está vivo, tá? Qualidade de vida a essa pessoa e bem-estar, que implica a observância de vários aspectos da sua vida. Nós vamos facilitar para as resoluções dos problemas do nosso paciente. Nós vamos conhecer sim, porque na medida em que eu tenho o prontuário dele, que eu vou conhecer essa família, eu vou saber sim quais são esses problemas que essa pessoa teve. E se ela está falando, se ela vai falar, porque muitas vezes ela vai estar na UTI entubada. E outras vezes vai estar, mas vai estar lúcida. Então eu vou saber, eu tenho que saber sobre essa pessoa. Sempre falo para vocês de que território que essa pessoa é, né? Sexto é oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e o luto. O luto, é importante isso, né? A gente dá aos familiares essa oportunidade deles falarem, porque eles vão, se vier a falecer, eles viverem esse luto. Todo o núcleo familiar e social do paciente também adoece. Nossa, e como? No momento em que você tem alguém no hospital, enferma, a atenção vai toda para ela. E no momento em que isso acontece, a família vai adoecer. E se vier o luto e não trabalhado, aí vai adoecer mais ainda. A gente fala, vai adoecer espiritualmente ou fisicamente, porque a gente sabe que o nosso corpo fala, né? E da mesma forma, essas pessoas também sofrem, a família, e seu sofrimento deve ser acolhido e paliado. Apaliado é suporte, é um manto. Lembram disso que eu falei lá na frente? Oferecer a abordagem multiprofissional. Então a gente pensa assim, vou trabalhar com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, mas tem uma importantíssimo, que é a assistente social. Por quê? Porque é ela que vai estar com a família e vai saber sobre tudo. Tudo sobre a família, até economicamente. E muitas vezes esse suporte a gente tem que também estar sabendo disso, porque a pessoa que está ali enferma, ela sabe como que está. E aí a gente pode passar isso para ela, que ela pode ficar tranquila, que isso já está sendo olhado, tá, gente? Olha aí a importância nossa. Oitavo princípio é melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Uma abordagem holística. Respeitar seus sintomas impecavelmente controlados. Respeitar seus desejos e suas necessidades, podendo conviver com seus familiares e resgatar pendências. Com certeza, os nossos pacientes também viverão mais. Aí, essa questão. A morte não chegou, tá? E às vezes você vai perceber pendências dele com alguém da família. Se ele tem esse desejo de, por exemplo, voltar a conversar com alguém da família, a gente pode fazer essa interlocução, tá? Nono período é iniciar o mais precocemente o possível o cuidado paliativo. Por isso que essas reuniões interdisciplinares é importantíssimo, porque na medida em que o médico vai estar falando, esse paciente, né, está assim, ele tem mais 2 meses de vida, 3, 4, 5, 6 meses, tá? E juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, por exemplo, químio, rádio, né, radioterapia, e cuidar
dessa pessoa em diferentes momentos da evolução de sua doença. Então, hora ela vai ter pico de melhora, hora ela não vai ter, tá? Seria uma coisa quase bipolar, falando assim, né? Entre aspas, que a pessoa pode ter. E é isso, gente. O cuidado paliativo é o tempo todo essa proteção. É proteger alguém, tá? De uma forma de ter o cuidado com o objetivo de amenizar a dor e o sofrimento de origem física, psicológica e espiritual. Então veja só, às vezes eu estou lá enferma, tá? Já recebi esse diagnóstico, mas o sofrimento meu, gente, é psicológico. O meu corpo ainda não, fisicamente, eu não sinto dor, mas psicologicamente eu estou mal. Eu estou com muita angústia, eu estou com muito medo. Então é a hora que o psicólogo entra para escutar, para tranquilizar essa pessoa, que é o que a gente chama de ter uma boa morte. Então, sabemos que é difícil receber o diagnóstico de uma doença grave. Ela costuma vir acompanhada de sintomas físicos, questões profundas de ordem social, psicológica e espiritual. Um diagnóstico difícil desperta sentimentos de morte, medo e a preocupação que a gente tem de deixar a família desamparada, deixar filhos, deixar pais. E vem esses conflitos do passado, e vem conflitos da nossa vida diária, até mesmo quando a gente sabe desse afastamento do trabalho. E aí, como eu disse antes, quem, por exemplo, é pai, mãe, ou que tem pessoas que dependem dele, essa questão da redução da renda vai angustiá-lo mais ainda, tá? E aí indicação, né? Como eu disse aqui, a expectativa é de vida de 2 a 6 meses. Outra indicação é os portadores de doenças graves, que eu já falei lá atrás, né? São doenças progressivas, incuráveis, que ameaçam a continuidade da vida. E decisões terapêuticas que nós psicólogos temos que ter é essa, olhar esse prontuário, olhar medicamentos, doses, quais são as reações que essa medicação pode vir a estar trazendo para essa pessoa. A gente pode solicitar exames, né, e avaliações. Muitas vezes a gente vê que a pessoa está muito prostrada e a gente pensa assim, vamos pensar que ela pode estar, por exemplo, depressiva, mas quem a gente pede? A gente, como é uma equipe interdisciplinar, a gente vai pedir a avaliação de quem? Do psiquiatra, tá? E quando a gente vê que a pessoa, nessa espiritualidade dela, ela já fala da religião, que é o desejo dela, por exemplo, que alguém da religião, vamos pensar aí, né, por exemplo, é da religião, vamos pensar aqui, né, a carismática, a quadrangular, a batista, e a pessoa deseja que esteja alguém lá, né? Que vá falar, que vá, por exemplo, orar com ela. A gente vê a possibilidade disso, porque é um desejo dela. E se ela deseja ainda, e a gente vê que esse desejo é um desejo bom para ela, que se faça, que se cumpra para ela, tá? E, por último, o cuidado com a família. Isso aí a gente não pode esquecer. A família faz parte do processo, a família precisa ser ouvida, ela precisa ser cuidada e precisa ser preparada para a finitude doente naturalmente, tá, gente? Então, esses são a introdução sobre cuidados paliativos. A gente marcou de estar fazendo grupos para apresentação de trabalhos. A gente não está sabendo aí quando a gente vai voltar, mas a gente crê que vai voltar rápido, né? Deus é Pai. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar falando, tá?
de cada um daqueles temas que eu pedi para vocês apresentar. Eu vou estar falando na próxima quinta sobre cada tema. E a gente vai torcer que vocês possam apresentar, porque é muito importante. E é bacana, né? Eu até falei aí que ia participar de um teatro aí. Acho que é bacana quando todo mundo tá assim junto, né? Mas vamos torcer que a gente vai estar junto rápido, 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 tá? Muita oração. E obrigada. E agora eu vou gravar outro vídeo para o quinto e o sétimo período sobre o livro, tá? Beijo. Muito obrigada.